Seja muito bem-vindo ao 64º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade tendo prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André e ajudo muitas pessoas a regularem a ansiedade e terem prazer a cada dia, com avanços constantes aí na psicoterapia ainda, Estou indo para o meio digital. E o tema do episódio de hoje é a importância de falar sobre saúde mental. Eu já mencionei, talvez se você esteja vendo esse vídeo do futuro, talvez já tenha um vídeo de 3, 4 horas no canal, que eu converso com 21 turmas de uma escola sobre a importância de falar de saúde mental. Eu compilo todas as perguntas e gravo um mega vídeo. É um projeto aí que eu já gravei ele, tá? Ele foi para edição antes da gravação desse vídeo no momento. E é um vídeo muito interessante, definitivamente eu estou falando sobre saúde mental. Tem ali inúmeras perguntas que os jovens colocaram, perguntas que parecem óbvias, assim, que têm sentido realmente óbvias para mim, e perguntas que realmente não são tão do meu entendimento, perguntas interessantes. Assim, é um vídeo muito interessante, muito interessante. Eu fiz um material complementar com as principais orientações dele também. Vou estar divulgando aí para auxiliar a saúde mental dos espectadores do canal. Então é um conteúdo muito interessante. Outro item que eu fiz também, eu já gravei e eu estou organizando, é um item de meditação. Alguns vídeos de meditação que ficaram bem interessantes, assim, eu baseei no modelo, e é uma introdução ali à prática de meditação. Então vamos para a nossa prática de meditação do episódio. Comece com 3 respirações profundas de forma orgásmica, assim. Comece com essas práticas. Defina a sua posição, defina a posição dos olhos, se você vai estar sentado, deitado de preferência sem a possibilidade de dormir. Defina se os olhos vão ficar abertos, entreabertos, fechados. Sinta por um instante todo o relaxamento da respiração anterior. Sinta o corpo relaxado. Preste atenção nesse relaxamento do exercício. Sinta o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga, voltando.
Agora eu quero que você se imagine em um ambiente seguro e acolhedor, onde você possa conversar sobre saúde mental abertamente. Caso você já tenha estado em um lugar assim, imagine-se nesse local. Sinta toda a energia, toda a positividade desse lugar acolhedor. O objetivo não é não sentir outra coisa, não é esvaziar os pensamentos. O objetivo não é nada impossível. O objetivo é perceber os pensamentos e as emoções vindo e deixá-los naturalmente irem embora. Não se julgue, não se culpe. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso. Agora, comece a sentir a respiração novamente. Mantenha essa sensação positiva desse acolhimento pelo resto do seu dia, da sua noite, e venha para uma respiração, né? Sinta o ar entrando, passando pelo corpo e saindo, sem julgamento e sem culpa. Sinta por mais alguns momentos.
Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para o momento que você está. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Então, eu vou começar explicando a intenção do episódio. Então, é falar a importância de falarmos sobre a saúde mental, itens que você deve ficar atento, então pontos aí que você deve ficar atento sobre a outra pessoa, sobre pessoas aí próximas, que é importante você regular, até mesmo os seus, né, seus pontos. Às vezes a sua saúde mental pode ter piorado e você não percebeu. Recursos e dicas para lidar com o tema. Então, eu também vou falar sobre um mito, né, que é bem relevante, né, principalmente se tratando do Setembro Amarelo, que a galera fala que a gente não tem que falar de suicídio. Na verdade, é um mito, tá, gente? É um mito. A gente tem que falar de suicídio, a gente tem que falar de métodos também com a pessoa, principalmente com a pessoa que está pensando em suicídio. Só que nessa conversa você busca sempre ouvir e acolher. Você não vai, no meio dessa conversa, auxiliar com métodos. Então você diz, não, esse aí não funciona, tenta esse outro aqui, desse outro jeito aqui. Tá? Isso sim é errado, inclusive é crime. Mas agora, se você ouvir o método que a pessoa tem a dizer, você acolher, se você conseguir incentivar ela a fazer atendimento, não é um mito. Mas eu vou desenvolver melhor esse assunto na sequência. Então esse é um mito que eu vejo que as pessoas que não têm entendimento da saúde mental acham errado nesse sentido. Então, primeiro ponto, a importância da saúde, sinais de atenção e recursos e dicas para lidar com o tema. Primeiro ponto, entender a saúde mental como um aspecto fundamental da saúde geral. Então, a saúde mental ela não é importante só para profissionais da saúde. Não é um assunto importante só para algumas pessoas específicas que lidam com isso. Não é como se a grande maioria das pessoas estivesse bem e eventualmente quem está mal, assim como quem tem uma gripe, busca algum tratamento. Não, a saúde mental é longe disso. A saúde mental está presente em todos os dias e a definição de bem ou mal não é a definição mais correta da saúde mental. Eu diria que ela é mais definida num espectro, num espectro aí de, por exemplo, 0 a 100. Então agora eu estou 80, antes eu estava 90, depois eu posso ficar 50. É um espectro, assim, não é só o 0 que é mal e o 100 que é bem, tá? Não é só esses dois pontos, a gente tem um espectro da saúde mental, tá? É um espectro que define se a gente está bem e se a gente está mal, tá? É um espectro que ele trabalha bem, né, em vários pontos e talvez, né, mesmo, eu tô 30 hoje, mas talvez tenha um ponto que eu tô melhor que ontem que eu tava 70. Então, tipo assim, também não é um espectro fixo, né? Não é uma coisa imóvel, é uma coisa ali, tipo, tem esses fatores que estão atrapalhando, mas tem esses fatores que estão ajudando. Então, assim, a saúde mental, ela é mais do que só estar bem ou só estar mal, tá? Esse ponto é essencial. E não eventualmente, né, naturalmente, não é só para profissionais da saúde, para pessoas em geral, né, é algo que deveria ser mais bem trabalhado nas escolas, inclusive. Quebrar os estigmas e tabus associados aos problemas de saúde mental, né, eu vou falar algumas coisas, então, que assim, como eu falei, né, a saúde mental não é só estar bem ou mal. Eu falei da questão de falar sobre o suicídio, eu vou entrar em detalhes, um pouco mais em detalhes sobre essa conversa no próximo tópico, né? Promover a conscientização
e a prevenção de problemas de saúde mental. Então, assim, a gente deve conscientizar as pessoas a falarem aí sobre saúde mental, a se abrirem. Assim, Setembro Amarelo, Janeiro Branco são ótimas épocas, né? Porque a saúde mental ela fica mais em alta. Mas esse tipo de campanha ele só serve para enfatizar uma problemática. O que eu quero dizer com isso? Para você deixar claro a importância durante aquele período. Mas não é que se você tiver um problema de saúde mental em fevereiro, ou em agosto, ou em julho, você não vai falar sobre saúde mental. Isso vai ser uma semente que vai ser plantada em setembro, e fora do mês de setembro, né, nos outros meses, você também deve falar sobre saúde mental e também deve ajudar as pessoas. Em agosto é frescura, em setembro é depressão. Não é isso, gente. Não é isso. É depressão o tempo todo. Tá? E a gente deve considerar falar sobre isso o ano inteiro. Tá? Eu gosto dessa ideia dos meses, porque assim se trabalha temas específicos durante o ano inteiro. Temas de saúde geral e de relevância pública aí durante o ano todo. Então, o primeiro mito, né, que eu falei aí da questão do suicídio, assim, a gente deve falar sobre saúde mental, a gente deve falar sobre suicídio, a gente deve conversar, né, com a pessoa, entender os métodos que ela está pensando, né, principalmente para psicólogos, tá? Se você for psicólogo e está vendo esse vídeo, isso se enquadra muito, né? Você deve ter uma noção do histórico de risco da pessoa, né? Tem que avaliar esse ponto. Se você é amigo e notou algo estranho, você pode conversar com a pessoa, né? E é aquela coisa, você pode falar à vontade sobre suicídio, né? Você pode falar da história, de situações que já aconteceram, de pessoas que já se foram. Você pode falar abertamente sobre o tema. Na questão dos métodos, na questão das pessoas que já foram também e dos métodos, aí você toma um pouco de cuidado. Por exemplo, das pessoas que conseguiram e dos métodos possíveis, você dá uma segurada. Tal pessoa conseguiu porque fez de tal maneira. Não, aí você deve dar uma censurada, né, na questão de como a pessoa conseguiu, se ela sofreu, se ela não sofreu, enfim, você deve dar uma segurada nesse sentido, tá? Porque, enfim, você não quer incentivar ou dar ferramentas para a pessoa, tá? Nesse sentido. E outro ponto, né, além da questão desse ponto essencial, né, de perceber os métodos, quando você estiver falando propriamente de métodos, você também dá uma segurada, você mais ouve do que fala, você incentiva a pessoa a não fazer nada, tá? É nesse sentido. Eu lembro que em um dos casos eu atendi uma senhora, acho que ela não estava dormindo bem, ela ficou super bem depois, e ela estava falando que ia se matar e tudo mais, só que ela não lembra dessa conversa. Eu cheguei a conversar outras vezes com ela, e eu mandei um textão para a filha dela, né? Eu peguei o contato e mandei um textão, né? Eu falei, eu quero vigilância na casa dela, tá? Eu quero vigilância, eu não quero que ela tenha acesso a materiais que possam propiciar alguma coisa. E o marido dela recebeu um atestado de 15 dias, né, no nome dele, e nesse tempo ela iniciou a medicação, começou o tratamento, e ali ela já conseguiu ficar bem. Então, assim, nesse caso, né, ela não tinha acesso em casa a facas, cordas e remédios. Eu não sei até hoje, até pouco tempo atrás que eu tinha atendido ela, né, isso já faz alguns anos, até pouco tempo atrás, quem cuidava dos remédios dela era o marido. Eu acredito que hoje ainda é ele que cuide, né, por questões de recaída e tudo mais. Então, assim, se você está ouvindo isso e tem alguma pessoa surtada, né, no ambiente, é uma recomendação aí, né? Primeiro, se informar com profissionais da saúde sobre o que fazer, né, ver com o médico dessa pessoa para ter uma atitude assim de deixar uma pessoa em vigia,
dessa outra pessoa e não deixar nada acessível, né? Facas, cordas, remédios. Eu estou dando uma orientação, não estou falando o que é melhor para cada pessoa, mas assim, você deve tentar analisar o que está acontecendo. Então esse ponto é bem importante, tá? Você estar atento com as pessoas do seu ambiente. Esse é o ponto do suicídio que eu tinha a dizer, tá? Não é com o tempo, tá? Com o tempo vocês vão conseguir ter mais informações, tem mais questões vindo aí no canal. Eu respondi bastante perguntas no vídeo da escola. Caso você estiver vendo o vídeo do futuro, é só pesquisar Mega Vídeo, que vai ser a descrição. Mega Vídeo respondendo a uma escola inteira, provavelmente vai ser o título. E lá eu respondo mais perguntas exatamente sobre saúde mental. De 3 a 4 horas o vídeo, eu não sei como é que vai ficar o vídeo editado. Outro ponto então, identificar sinais e sintomas de problema na saúde mental, seja da outra pessoa ou seja de você mesmo. Por exemplo, mudança de humor, a pessoa ter uma mudança de humor aí, em decorrência de algo, por exemplo, uma perda, uma mudança, sim, mas se não tiver algo nítido, aí tem que ficar mais atento ainda na questão da mudança de humor. Mudança de comportamento, se você tiver alguma mudança, observar a mudança de outras pessoas. Padrão de sono, muito importante verificar essa questão do padrão de sono, tá? Isolamento social, então é essencial estar atento aí com a questão do isolamento social. Perda de interesse em atividades que antes sentia prazer. Tem os sintomas da depressão também, como por exemplo, estar triste a maior parte do dia, em quase todos os dias, ganhar ou perder muito peso em pouco tempo, né? Em 15 dias, ganhar ou perder um peso superior ou inferior, superior, né? Acima de 5%, ou seja, de 80 quilos, né? 5% é 4 quilos, então ir para 84 ou descer para 76 em menos de 15 dias, sem estar fazendo nada para isso, né? Sem estar de dieta. Observar também, né, se a pessoa, se você tem crises de choro, raiva, ansiedade, crise de pânico, se tem alguma situação que você não consegue lidar, né, especificamente alguma situação de luto, mudança. Então assim, tem muita coisa que deve ser analisada, tá? Mas especificamente se tem alguma mudança significativa para pior na vida da pessoa ou na sua vida. Essa é a base da ideia. Geralmente, se a pessoa é mais obesa e está na depressão, ela se entrega na comida, dorme pior, deixa de cuidar de si mesmo e acaba ganhando peso. No caso da depressão também tem, não é todas as pessoas, tá? Mas tem casos que a pessoa acaba deixando a higiene do corpo a desejar, né? Isso é comum, apareceram alguns casos, já melhorando, digamos assim, né? Pro atendimento as pessoas não vieram sujas, isso me anima bastante. E assim, você precisa ter aí uma questão de autocuidado, né? Você precisa ter uma questão de autocuidado e um investimento, né? E auxiliar a pessoa nisso. Dos sintomas da depressão, tem diversos outros, tá? Eu fiz, eu acho, o vídeo da depressão, ou eu vou fazer... Não, eu fiz o vídeo da depressão de como que é o tratamento, e no Mega Vídeo eu passo sintoma por sintoma, que você pode anotar, talvez já tenha cortes aí no canal sobre esse tópico. Então, tem aí as questões do tratamento da depressão. E claro, né, o vídeo aqui, ele é uma orientação genérica, eu dou orientações sobre um determinado assunto. Uma psicoterapia, uma mentoria individualizada. Então, você estando individualmente com um psicólogo, você vai conseguir ter uma orientação mais específica. Você vai conseguir ter ações próprias para ti. Eu não posso orientar com remédios prontos aqui ou com sugestões, porque para ti vai funcionar, mas de repente para outra pessoa que está vendo não tem sentido. Então eu venho com uns remédios meio que universais, como atividade física, meditação,
e outros tópicos aí que são abordados no decorrer dos vídeos. Criar um ambiente acolhedor para falar de saúde mental. Assim, todos os ambientes, né, na escola, em casa, no trabalho, você estar com esse ambiente acolhedor, né, ele vai prevenir muita coisa. Se as pessoas começarem a se abrir mais, se as pessoas começarem a se organizar mais nesse sentido, vai melhorar bastante a saúde mental, né? Se as pessoas começarem a ser mais abertas. E como eu estava vendo no vídeo de meditação, se as pessoas começarem a meditar mais, a respirar mais conscientemente, como é indicado nos vídeos do canal, também vai melhorar significativamente. Porque as pessoas elas vão começar a ter resultado, elas vão começar a se acalmar, elas vão começar a se colocar no lugar do outro. E às vezes elas não vão dar bola para coisas irrelevantes. Então é muito importante esse critério. Ouvir ativamente e validar as emoções e experiência dos outros. Também é um tema muito interessante. Se você conseguir ouvir ativamente, se você conseguir se colocar no lugar do outro, se você conseguir ser empático em relação às questões de saúde mental, isso vai te tornar uma pessoa muito mais preparada para ajudar o outro. E nesse quesito, as pessoas, elas, se você acolher elas vão te acolher, e você vai criar uma rede em que as pessoas vão se sentir confortáveis de falar de saúde mental. Algo que eu incentivei bastante, né, na unidade de saúde, sempre incentivei as pessoas a falarem e continuo com isso, né? Sempre tento falar abertamente de saúde mental, sempre tento ajudar as pessoas, porque se a gente conseguir ajudar as pessoas, nós teremos um mundo melhor, né? Se as pessoas conseguirem se colocar no lugar do outro, se as pessoas conseguirem se acalmar mais e olharem para as suas atitudes de forma coerente, teremos aí um mundo melhor. Tem a questão então de participar de eventos, né? Setembro Amarelo tem muitos eventos aí de saúde mental, mas eventualmente durante o ano tem algum psicólogo que vai palestrar, né? Quem é da área da saúde tem os treinamentos. A gente teve treinamento do RAPS, né? Rede de Apoio Psicossocial, acho que foi muito interessante, né? Sobre crises, como lidar com crises, e não era só psicólogos que estavam lá, então tinha outros profissionais da saúde, tinham vários colegas médicos, enfermeiras e a galera do SAMU também, que eu conheci naquela viagem, né? A galera do meu município. Então assim, foi muito interessante, né? Foi um dia inteiro de eventos que a gente teve, né? Isso, eles pegaram toda a região, eles foram viajando pelo estado. Então assim, esse evento específico acho que era para profissionais da saúde e talvez para alunos do campus em que foi realizado, mas tem outros eventos aí que podem ser abertos, até cursos pagos, né? Eventos aí que tratam da saúde mental. Eu pergunto para você, tudo que você aprendeu na escola, você utilizou na vida? Muito provavelmente não, tá? A gente aprende conteúdos avançados de muitas matérias que a gente nem utiliza. Mas agora eu pergunto para você, se você aprender sobre saúde mental, conteúdos práticos, vai ser útil para a tua vida? Muito possivelmente sim. Por exemplo, como melhorar a rotina, como regular o sono, como meditar, grupos de atividade física, como regular a questão da alimentação no sentido para emagrecer. Inúmeras questões aí você consegue melhorar a tua qualidade de vida. Então você não vai talvez aproveitar todo o conteúdo, 100% do conteúdo, mas muitas das coisas vai ser útil, assim como assistir os vídeos aqui. Mas assistir os vídeos aqui não é uma mentoria, né? Não é um atendimento individualizado. Então se você tiver com dificuldade em algum problema, eu tô indo nessa de atendimento online, mas tem
cidades maiores aí, que não é o caso de onde eu estou residindo, que tem a possibilidade do atendimento presencial. Então, busque atendimento, né, com algum profissional que você se encaixe, com algum profissional que você goste da pessoa, principalmente. Tem o meu WhatsApp aqui na descrição. Eu irei fazer mais episódios do podcast Rotina Funcional. Avalie o vídeo, né, caso não tenha gostado, clique no dislike mesmo, não tem problema, para o YouTube entender que você não gosta desse título, desse tipo de conteúdo, ou até dos meus vídeos, tá? Não tem problema nenhum você não gostar. Tem outras pessoas que falam de saúde mental e realmente eu fico feliz em estar nesse meio. Tem um formulário para fixação de conteúdos, terá outros vídeos, então terá outros vídeos aí falando sobre saúde mental. Tem conteúdo diário no meu Instagram, @AndréSeverinoVarela, tem na descrição, e tem uma lista de transmissão no Telegram que eu estou começando a criar, e no futuro eu pretendo ter conteúdo semanal exclusivo, tá, no meu Telegram. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.